cara toca demais, o cara canta muito, o cara prega muito, tá doido, bicho. Esse cara é show. Mano, que coisa maravilhosa tá nessa noite aqui na presença desse Deus que é tão maravilhoso, tão cheio de graça e de bondade, né? Como é bom adorar o Senhor. Eu sempre tenho dito que culto é isso, mano. Culto é você se entregar completamente, sem dogmas, na presença desse Deus que é tão maravilhoso. É você se abrir e simplesmente adorá-lo, porque para essa finalidade é que nós fomos criados, para a glória do nosso Deus. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra nessa noite. Eu não irei me estender muito, pois temos um monte de comunicados para falar com vocês, coisas boas, maravilhosas. E eu queria compartilhar com vocês uma palavra que se encontra em Êxodo capítulo 33. Coloca aí, Êxodo 33. Diminui um pouquinho as luzes da frente aí, vocês meninos daqui, ó. Tecladinho, faz bem. Amém? Êxodo capítulo de número 33. Deixa meu tablet por gentileza. Versículo 7 em diante. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Apenas esse versículo eu quero novamente enfatizar. Mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Feche teus olhos comigo. Eu quero orar contigo. Pai, nessa noite nós queremos mais uma vez te orar. Queremos mais uma vez te glorificar pelo privilégio que temos de estarmos aqui em tua presença. Obrigado por sermos teus filhos. Obrigado por termos um Deus tão bom, um Pai tão bom. Um Pai que quando muitas vezes nós chegamos diante dele e dizemos: nos dá metade da herança que nos cabe, porque eu quero viver a minha própria vida. Esse Pai dá. Mas quando nós também caímos em si e falamos: preciso retornar, preciso ter com meu Pai, esse Pai nos abraça e com muito amor, com muita piedade, Ele expressa: meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Comamos-nos e alegramos-nos. Esse é o Deus o qual nós servemos. É um Deus que não abre mão dos seus filhos. É um Pai que não despreza um filho seu. É um Pai que não guarda ressentimentos no seu coração. É um Pai que simplesmente é amor. A sua essência é amor. Tudo que há em si reflete o verdadeiro amor. Nós choramos pela tua graça. Nós choramos pelo teu cuidado para conosco. Nós te oramos porque o que seríamos de nós se a tua graça, se teu amor não tivesse nos alcançado? Obrigado, Jesus. Fala conosco nessa noite.
Ministra aos nossos corações algo poderoso para a tua glória e para o teu louvor. Esse texto aqui é um texto que eu considero importantíssimo, porque é um texto que Deus já ministrou muito ao meu coração. Quem não conhece a história de Moisés, Moisés é considerado um dos grandes líderes do povo hebreu. Moisés até hoje, no século 21, é reverenciado diante do povo judeu. É um homem que a sua biografia de fato mostra que ele foi um líder extraordinário. Um homem que Deus entregou uma missão a ele e ele executou esta missão. Porém, no finalzinho da conclusão da missão, o texto vai nos dizer que precisava-se de alguém para substituir Moisés. Precisava de alguém que de fato fosse usado por Deus, que fosse ousado, que fosse totalmente piedoso diante do Senhor. Porque Moisés era um líder extraordinário. E como substituir um homem extraordinário? Como ocupar o espaço de alguém que fez sua própria história? Como substituir um homem nessa altura? Imagine, porventura, vamos pensar em um grande pregador a nível Brasil. Eu diria aqui, por exemplo, Hernandes Dias Lopes. Eu falaria de Luciano Subirá. São homens que são reverenciados pela graça que carrega, pelo poder teológico que conseguiram, que adquiriram. São homens totalmente renomados. Imagina um homem desse vir pregar em um ambiente e de repente alguém dizer: rapaz, o pastor Hernandes Dias Lopes está doente, alguém tem que substituí-lo. Ou Luciano Subirá adoeceu, alguém tem que pregar no lugar dele. Alguém para pregar, para substituir esses homens, tem que ser na mesma altura, no mesmo patamar. Caso contrário, o povo não quer ouvir. Imagina Moisés, a grande responsabilidade, ter que encontrar agora um sucessor, alguém que vai dar continuidade. E o povo, quando Moisés morreu, o povo começou a dizer: não, peraí, quem é que vai substituir Moisés? E o próprio Josué, ele sentiu o peso disso. Ele começa a dizer: Senhor, como assim? Como é que eu vou substituir um líder extraordinário, um homem na envergadura de Moisés? Aí o Senhor vai dizer a ele que aonde ele colocasse a planta do pé, Deus seria com ele. Que por onde ele andasse, o Senhor seria com ele. Por isso é que no livro que leva o seu próprio nome, Josué, e capítulo 1, versículo 9, ele vai dizer: "Sei forte e corajoso, porque eu serei contigo." E Josué tornou-se de fato um homem tão brilhante quanto Moisés. Se você ler o livro de Josué, você vai descobrir que Deus fez proezas e maravilhas através da vida de Josué. Através da vida de Josué, o rio Jordão abriu e o povo passou a pé enxuto. Através da liderança de Josué, as grandes muralhas de Jericó caíram ao olho nu diante deles e eles avançaram. Os grandes reis reunidos tiveram que se prostrar, tiveram que ser destruídos diante da liderança de Josué. Mas por quê? Porque tudo isso aconteceu. Volta para o versículo. Porque Josué foi um homem tão ousado. Porque Josué foi tão usado por Deus. O segredo de tudo isso está aqui, ó. Mas Josué, filho de Num, que ele servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Essa tenda era a tenda da manifestação do poder de Deus. Essa tenda era a tenda onde Deus ele falava face a face com Moisés. A Bíblia vai dizer que Deus falava com Moisés como fala com o próprio amigo. Existia um diálogo totalmente sensível, direto. E somente Moisés podia entrar na tenda. Mas quando Moisés voltava para o seu local, para a sua habitação,
A tenda que ficava vazia, que era o local da manifestação do poder de Deus, Josué não voltava para casa, Josué ficava próximo da tenda. Sabe por quê? Porque ele dizia, cara, se aqui tem a presença de Deus, é nesse lugar que eu quero ficar. Se Deus se manifesta aqui, é aqui que eu quero estar. Cara, a grande realidade é que Josué tornou-se um líder extraordinário também. Porque ele entendeu que não existe graça, não existe unção, se nós não estivermos próximo da presença de Deus. Se nós não buscarmos a presença de Deus, se nós não estivermos no nosso lugar secreto, na nossa tenda, no nosso lugar de encontro, se nós não cultivarmos uma vida de relacionamento com Deus, jamais nós seremos homens ou mulheres extraordinários. Porque o segredo não está na habilidade de um pregador. Eu citei homens para vocês aqui como Luciano Subirá, como Hernandes Dias Lopes, mas o segredo desses homens não está porque eles leram muito. O segredo desses homens está porque eles viviam constantemente, agora não mais próximo, mas dentro da tenda. Porque a Bíblia vai dizer que o véu foi rasgado de alto a baixo, e agora nós temos a oportunidade, não de ficar próximo, mas de entrar dentro da tenda, de entrar no nosso quarto, fechar a porta e ter um relacionamento direto com Deus. Mas o problema é que as pessoas querem ser muito usadas por Deus, mas elas não procuram aproximar-se de Deus. Todo grande homem, todo grande evangelista, toda grande mulher que se tornou extraordinária ou extraordinário, foi porque de fato cultivava esse momento de relacionamento com Deus, cultivava esse momento de comunhão com Deus. E eu entendo que o segredo deste homem não era porque de fato ele tinha suas habilidades, não. O segredo de Josué estava em buscar a presença de Deus. Se nós queremos ser a geração que vai mudar esse mundo, nós precisamos entender que precisamos estar mais próximo de Deus. Precisamos cultivar mais tempo a sós com Deus. Precisamos entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar com Deus. Se eu lhe perguntasse aqui nessa noite, quanto tempo, quantos minutos do teu dia você gasta a sós com Deus? Quantas vezes no dia de hoje você parou para conversar com Deus? Para ficar próximo dessa tenda, desse lugar da manifestação, para sentir mais de Deus, para ser ousado ou ousada no poder de Deus. O nosso problema é que nós queremos muito de Deus, mas não queremos buscar a presença de Deus. Observe no texto, que o texto vai dizer que quando Moisés ia para a tenda, as pessoas ficavam olhando das suas próprias tendas, apenas com a cabeça assim, olhando de longe. Mas Josué não. Josué, ele saía da sua tenda, ele se aproximava da tenda, e ele ficava sentindo a presença de Deus naquele local, porque ele queria mais. Ele não queria ser um homem medíocre, ele queria ser alguém extraordinário. E ele entendia que para ser alguém extraordinário, ele precisaria estar totalmente fervendo na presença desse Deus. Que o Espírito de Deus nos convide sim a sermos homens e mulheres extraordinários. Mas precisamos entender que para sermos homens e mulheres extraordinários, precisamos buscar a presença de Deus. Esse final de semana tem sido dias sensacionais para nós. Dias 24 e dia 25, nós fomos para uma missão. Missão essa considerada loucura por alguém. Algumas pessoas, rapaz, como é que vocês vão para dentro de um forró? E até pessoas me viam lá, diziam, o pastor está no forró, né? Eu encontrei um amigo meu de longe. Quando ele me viu assim, ele olhou, disse, é o pastor mesmo, é? E quando eu vi que ele me viu, eu fui lá na procura dele. Eu me aproximei dele e disse, cara, você sabe por que eu estou aqui? Ele disse, não. Porque eu tenho algo para te dizer. Eu estou aqui só para te dizer que aqui não é o teu lugar. Ele baixou a cabeça e disse, eu sei, pastor, mas Deus me dará força. Tem um amigo nosso, um amigo de Iago, e eu me deparei com ele lá. Quando eu olhei, fulano estava lá. E ele ficou meio desconfiado assim. E eu disse, mano, vem cá. Estava ele e a esposa. Eu disse, cara, aqui não é o teu lugar.
E ele diz: pastor, eu sei, mas Deus me dará força para eu estar junto com vocês. Nós temos que entender que precisamos de fato ser ousados em Deus. E os dias 24 e 23 nós resolvemos fazer um evangelismo dentro do São João da Moda, lá dentro do São João mesmo. Só que nós não fomos pela nossa própria força, nós fomos pelo poder de Deus. Passamos 15 dias orando e jejuando. Quando um orava no dia, jejuava no dia, no outro dia outro jejuava. Na reta final antecedemos, cara, vamos buscar Deus. Terça-feira de manhã, matutino. Quinta-feira, matutino. Sábado, matutino. Terça-feira à noite, oração intensa, com toda a galera orando, intercedendo. Quinta-feira, antes do culto, oração, clamando, buscando a presença de Deus. E o que nós vivenciamos naquele lugar foi algo extraordinário. Antes de sairmos daqui, nós fizemos um clamor ao Senhor. E nós dizemos: Pai, Tu és aquele que deixa as 99 e vai à procura da ovelha que se perdeu. Pai, nos direciona a todos os desviados que estiverem lá. Nós tínhamos algumas tendas lá. Nós tínhamos a tenda da oração, onde uma equipe ficava com as plaquinhas: posso orar por você? Cara, essa galera começou de 8 horas da manhã, de 8 horas da noite até 2 horas da manhã, não parava. As tendas ficam no São João, as tendas ficavam repletas de espera. Na outra sala eu estava na sala da leitura de mão. E essa sala, meu amigo, lotada. Alguém chegou para mim e disse: pastor, isso não vai dar certo não, pastor. Leitura de mão, pastor. Eu disse: meu irmão, fica frio, eu estou orando. Se Deus falou comigo, eu vou executar em ponto final. Você não tem ideia do que aconteceu nessa sala, meu irmão. Você não tem ideia do que aconteceu. Eu perdi a conta, mas eu acho que mais de 15 desviados voltaram lá dentro. Porque na hora que eles estendiam as mãos, eu disse: cara, eu não sou cigano para ler tua mão. Eu não sou cartomante. Eu sou um pastor. E eu estou aqui para dizer qual é o teu futuro. E o cara regalava os olhos assim. Eu disse: cara, o teu futuro depende de você. Porque Deus diz em sua palavra: eis que coloco hoje diante de ti a bênção e a maldição. A escolha é tua. Meu irmão, você não tem ideia do poder que nós vivenciamos naquele lugar. Nós começamos 8 horas. Quando deu 1 hora da manhã eu estava sem voz. Eu nunca preguei tanto em minha vida a mesma mensagem tantas vezes. Sentimos opressões, sentimos dificuldades no espírito, mas muitas e muitas e muitas pessoas se converteram. Teve um momento, e tudo muito direcionado por Deus. Teve um momento que eu e Catarina pegamos as plaquinhas. Ela disse: Catarina, ela pegou a plaquinha: aqui não é o teu lugar. Eu peguei a plaquinha: Jesus te ama. Você bora lá para a porta da entrada. E ficamos parados lá, só eu e Catarina. Coisa de 10 minutinhos. Quando eu fiquei aqui, ela aqui, aí vi um cara meio bêbado, olhou para mim, aí disse: você pode orar por mim? Só que eu tinha dado um comando à equipe para não orar por pessoas embriagadas. Aí naquele momento eu tentei dizer: como é que eu vou fazer para mandar esse cara passar? Aí Deus falou: e se ele estiver precisando? Aí eu disse: vamos aqui comigo. Levei ele na salinha lá. Ele disse: pastor, eu sou um crente desviado, faz 3 meses da Adventista. Nesses 3 meses que eu me desviei, eu não tinha bebido, mas hoje eu bebi. Eu não tinha vindo para o forró, mas hoje eu estou vindo para o forró. E o que me impactou foi o seguinte: na entrada eu li a plaquinha: aqui não é o teu lugar. Quando eu olhei para o outro lado: Jesus te ama. Eu disse: cara, eu coloquei a mão na cabeça daquele rapaz e comecei a orar por ele. E na hora ele ficou sóbrio. A cachaça foi embora. Eu disse: cara, eu tenho um segundo conselho para te dar. Cadê a esposa? Ele disse: ficou em casa. Eu disse: vá para casa agora. Você quer dinheiro? Ele disse: não, pastor, eu estou com dinheiro aqui. Eu pago meu transporte. Porque a gente tem o táxi do céu. O táxi do céu é o seguinte: o cara está sem dinheiro, a gente manda alguém levar ele em casa. E naquele momento eu disse: olha, a gente vai te levar em casa. Ele: cara, eu estou indo agora. Meu irmão, esse cara me abraçou tanto,
Pastor, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E Iago pegou o cara, conduziu ele até lá nos mototáxis para ele voltar para casa. Isso é uma das muitas experiências que nós tivemos naquela madrugada ali. Tivemos experiência extraordinária. Enquanto nós estávamos ali com a equipe totalmente orando por as pessoas do evento, tinha uma equipe que estava na intercessão 24 horas orando constantemente. Eu estava com a pastora na leitura de mão, e nós tínhamos uma galera com as plaquinhas circulando para lá e para cá, 5 infiltrados lá dentro, no meio do São João, pesado. Teve uma hora que eu fui lá, eu senti o peso, meu irmão, porque você está no meio de 50 mil pessoas, tudo embriagado, você sentindo o peso espiritual. Mas aqueles meninos lá no meio lá, direcionado por Deus, de repente chegava no ouvido do outro e dizia: ó, aqui não é o teu lugar. E o cara: mano, eu sei disso. Vinícius, um dos rapazes que estava conosco, ele chegou perto do cara e começou a dançar forró com o cara. Aí o cara: e aí, mano, forrozinho bom, legal, cara, deixa eu falar uma coisa, vem cá, cara, tem algo muito melhor para a tua vida. O que, cara? Aqui não é o teu lugar. O cara parou, disse: mano, eu sei disso, cara, vamos lá na sala de oração. Levou o cara para a sala de oração. Meu irmão, sensacional. Se nós fôssemos contar tudo o que aconteceu, e se eu for chamar cada equipe que esteve ali, nós iríamos passar madrugada aqui, porque Deus fez muitas coisas lindas. Mas o que eu quero agora dizer para vocês como pastor, eu tenho orado a Deus, para Deus me dar uma igreja corajosa, não uma igreja covarde não. Ao meu lado eu não quero covardes, ao meu lado eu quero pessoas corajosas. Tive um momento lá que Crivande disse: rapaz, se eu conseguir um espaço no palco, vocês sobem lá. Fernando disse: eu subo na hora. Fernando subiu lá no palco, lá ministrou para aquela galera. E literalmente eu estava em cima do palco, mas Fernando ali, e a gente vendo literalmente um monte de porcos. E dentre aqueles porcos, algumas ovelhinhas meladas de lama, achando que é porcos também. E nós ministramos a palavra ali. E Deus me ensinou muito, muito, muito com isso. Deus me ensinou que Ele está à procura de pessoas corajosas. Deus me ensinou que se nós tivermos a capacidade de irmos, Ele fará muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Se nós apenas nos colocarmos como o mensageiro, dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia a mim, muitas coisas aparecerão. Teve um momento lá que Kirivandi me chamou e disse: pastor, cadê o táxi? Prepara o táxi, porque tem um desviado aqui que ele voltou e quer ir para casa. E eu fui falar com o cara estava meio bêbado e tal, e ele me abraçou, e ele lá disse: pastor, coisa boa, muito obrigado, e me abraçava. E eu queria que esse cara ficasse em pé. Fica em pé, Fabiana, aí. Aplaude Jesus pela vida dele aí. Vem cá. Esse cara me abraçou tanto lá. Esse cara estava bebão, mas ele me abraçou. Vou para casa agora. E ele voltou para casa e está aqui hoje, cara. Cara, qual era a possibilidade de encontrar crente no lugar daquele? Nenhuma. Agradeço a todos que me apoiaram. Mas, cara, sabe o que? Eu disse: eu vou embora agora, e vim embora mesmo. Cara, e não só vem embora, está aqui conosco hoje. E em nome de Jesus, próximo ano, Fabiano vai estar lá dizendo: aqui não é o teu lá prestando serviço para Cristo. Dizendo: aqui não é o teu lugar. Isso. Vai lá, cara. Cara, eu não sei se tem mais alguém hoje aqui que estava lá. Se tiver, tem? Levanta a mão aí, cara. Eu vou te expor, viu? Vem cá, dá um abraço aqui. Dá um abraço. Abraça esse cara. Cara, você não tem ideia do que Deus fez naquele lugar. O que eu quero dizer para você que me criticou é que, em vez de criticar, ore. Eu sei que eu fui muito criticado por algumas pessoas, porque eu estava indo para um local com estratégias que não é de crente.
Leitura de mão. Eu tenho uma barraquinha lá que essa é a barraca da leitura de carta de baralho, viu? E eu não fui com vergonha não. Não fui porque não encontrei o baralho qualificado para eu fazer. Quero jogar o baralho lá quando o cara dizer, puxa uma carta aí. Quando ele olhar e dizer, Jesus manda você voltar para casa agora. Porque, cara, Deus não me chamou para ficar brincando de ser cristão. Deus me chamou para ser cristão autêntico e verdadeiro, meu irmão. Ó. E você que ficou de lado, apenas observando, não tem problema não. Mas eu quero que você entenda que você está numa igreja que não foi chamado para ficar dentro de 4 paredes. Vai ter dias aqui que a gente vai fechar a igreja. O culto vai ser domingo, fechar a igreja, vamos para a praça agora. E se você não entender isso, você está na igreja errada. Você pode ir para qualquer outra igreja. Porque Deus nos chamou para sermos fora da caixinha. Se você não entender isso, você está no lugar errado, meu irmão. Porque o que me motiva a estar aqui hoje é vidas. O que me motiva a estar pregando por vocês não é dinheiro não ganho nada para estar aqui. O que me motiva é poder entender que tem pessoas lá fora e Deus está dizendo, a quem eu enviarei? Porque não tem. Tem muito religioso, tem muita gente dentro das igrejas dizendo glória a Deus, aleluias, enquanto 80 mil pessoas estão se perdendo. Eu fiquei imaginando o seguinte, cara, como é que pastor fica brigando por crente quando tem tanto crente desviado lá fora? Deus me ensinou muitas lições nesse evangelismo. Muitas. Não só para mim, mas para toda a nossa equipe que estava ali. E ao mesmo tempo que eu me entristeço em saber que tem tanta gente covarde, eu me entristeço porque, cara, Deus tem colocado ao meu lado uma galera muito corajosa. Aplauda essa galera aí, aplauda aí. Ó, irmão, eu sou grato a Deus por essa igreja. A quem passa aí, diga, isso é uma igreja? Cara, somos. E tem uma coisa, nas veias tem Jesus implantado no coração. Critique quem quiser. Quando Deus falou ao meu coração, há 5 anos atrás, para implantarmos esse estilo de igreja, eu sabia na hora que nós iríamos ser criticados pelas outras igrejas, que outras igrejas iriam apontar o dedo para nós, mas é crente aquele povo? Irmão, mas eu sabia quem tinha falado comigo. O meu pai tinha falado comigo. E nós estamos aqui hoje não para sermos um monte de religioso quadrado, mas para sermos uma igreja que abraça a qualquer que seja o pecador. Teve uma hora que entrou na sala uns 5 homossexuais para ler a mão deles. Eu disse, cara, eu sou pastor de uma igreja muito improvável. Na minha igreja tem homossexuais também. Na minha igreja tem lésbicas, tem drogados. Pode ser crente? Pode. Porque igreja é lugar de imperfeitos. Aí essas pessoas chegam, a gente pega a palavra, o evangelho de Jesus e vai lapidando elas, lavando elas. Porque não é pastor nenhum que muda a vida de ninguém. A Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Não é palavra de pastor, não é imposição de pastor. Você não pode, você não vai, você não deve. Não, pastor nenhum muda a vida de ninguém. Mas quando nós pregamos o evangelho de Cristo, o genuíno, verdadeiro, vidas são transformadas. E pensa um espanto o povo nos ver naquele lugar. Pensa um espanto, porque, cara, teve um cara que entrou na sala lá, eu falei, meu irmão, qual era a possibilidade de você encontrar um pastor nesse lugar? Ele falou, nenhuma. É igual encontrar água no deserto. Pois é, cara, mas Deus nos mandou aqui para te dizer que Ele te ama e aqui não é o teu lugar. E foi dias sensacionais. Foi momentos maravilhosos. A galera que veio conosco ali de Recife, galera ousada demais também. Vinícius, moleque, parece muito Fernando ele. Moleque muito ousado. Pastor, vamos embora e vamos ganhar tal, meu irmão. Eu agradeço a Deus hoje porque Deus tem até aqueles que eram tímidos, os tímidos. Eu vou, vamos embora. E os tímidos foram perdendo a timidez. Daqui a pouco os caras estavam lá passeando no meio e dizendo Jesus, como era o grito lá? Era Jesus, há poder para curar, para salvar, há poder no nome de Jesus. E a galera no meio lá, há poder, sei lá o que,
há poder no teu nome, Jesus. Ó, imagina uma galera de 20 pessoas, uma atrás do outro, com placa levantada no meio do povo lá. E o povo tudo, meu irmão. Teve uma menina lá que quando ela começou a ver as plaquinhas, essa menina começou a chorar copiosamente, descontroladamente. Quando terminou, quando era próximo 2 horas da manhã, chegou uma menina lá na sala de oração. E a menina disse: eu estava lá no estacionamento quando vocês passaram com as plaquinhas. E Deus falou demais no meu coração. Eu chorei tanto naquele momento. Eu queria que vocês orassem por mim. Sou desviado da Assembleia de Deus. E está tão difícil voltar. A gente terminou o momento de oração ali. Todo mundo chorando na sala. Orando por ela, falando em línguas, profetizando sobre ela. E ela se acabando em lágrimas ali, meu irmão. Porque é o lugar mais improvável para se encontrar Deus. Mas sabe por que Deus não está lá? Porque os crentes estão aqui dentro hoje. Porque as assembleias estão lotadas. Porque os vales estão lotados. Mas se esse povo estivesse lá, todos nós lá dizendo: aqui não é o teu lugar, aqui não é o teu lugar, Jesus te ama, os desviados voltariam para Jesus. Porque eles só estão precisando ouvir alguém dizer: ei, o Pai não te esqueceu. Só isso. Uma plaquinha que parece insignificante. A moça olha e começa a chorar de uma forma descontrolada, porque ela sabe que ali não é o lugar dela. Mas se ninguém dizer, o inimigo vai dizer: está muito bom aqui, cara. E isso não é o que Deus projetou para nós. Está pronto. Show. O áudio está pronto também, para não ter previstos. O áudio do vídeo. Vê se o retorno está todo baixo. Beleza? Deixa uma altura legal. Pode fechar meu microfone aqui.
momentos. Será que são eles que nos fazem ou nós que o fazemos? O que eu sei é que um momento pode mudar uma vida, uma história, e pessoas dispostas a carregar mais que um título fazem esses momentos. O que nos faz melhores é o que nos une, o que nos liga, em sintonia como se tivéssemos apenas uma cabeça. E conseguimos ser um para tocar em vários. Nada foi em vão. A semente já foi plantada. Estamos mudando o mundo. Até o próximo momento. E esse vídeo, ele vem para nos despertar, para nós entendermos que Deus nos chamou para fazermos muito mais, para sairmos da nossa zona de conforto, porque quando eu tive a oportunidade de estar aqui com vocês, como pastor dessa igreja, um dilema que eu trazia sempre ao meu coração é: Senhor, eu não quero ser pastor de uma igreja que não entendeu o teu chamado. Eu não quero ser pastor de uma igreja que não entendeu que fomos comprados para produzir, para resgatar, para buscar aquele que está distante do Pai. Que nós vemos nos colocar como filhos, que nós vemos nos apresentar diante dele, dizendo: Senhor, eis-me a mim, envia-me, envia-nos. Vamos colocar em pé, eu quero orar por todos vocês. Feche os olhos nessa noite. Pai, nós queremos mais uma vez entrar em Tua presença, Senhor Deus, para Te glorificar. Sabemos, Deus, que grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Mas nós queremos, como filhos nesta noite, Te pedir perdão. Te pedir perdão por tanta omissão. Te pedir perdão por tão pouco falarmos do Teu amor para as pessoas. Nos perdoa por sermos tão incrédulos tantas vezes, por buscarmos apenas os nossos próprios interesses, por nos preocuparmos apenas conosco mesmo. Mas nós queremos esta noite levantar nossas mãos diante de Ti e queremos dizer: Pai, nós queremos fazer parte. Nós queremos fazer parte do grande avivamento que o Senhor já iniciou nesse país. Que se ouça falar que em Santa Cruz do Capibaribe o Senhor tem levantado uma geração de homens, de jovens, de mulheres, de velhos, totalmente apaixonados por Ti, que não se dobra diante dos ídolos, que não se envergonha de falar do Teu amor, mas que com toda a vontade e disponibilidade avança em direção ao alto. Senhor, nos levanta. E a minha oração é que cada um dos Teus filhos seja totalmente tocado, seja totalmente levantado a rever seus conceitos e se disponibilizar diante de Ti para viver o sobrenatural. Pai, em nome de Jesus, que a Tua graça nos alcance cada vez mais, em nome de Jesus. Aplaude mais uma vez Jesus. Amém. Eu quero orar nessa noite pela vida de Fabiano. Vem pra cá, Fabiano, eu quero orar por ti. Quero orar por tua vida também. Esqueci o teu nome, Messias. Se você está aqui nessa noite, alguém com Fabiano, alguém com Messias aqui. Se você está nessa noite aqui nesse lugar e você está afastado de Deus, ou se você precisa reconciliar-se com Ele, eu queria convidar você a vir aqui à frente também. Eu queria orar por você. Se você está ao lado de alguém e essa pessoa está aqui nos visitando hoje
Pergunta se ela não quer receber uma oração, se ela não quer hoje, de fato. Deus nos convida a vivermos algo novo na presença dEle. Cada gesto, cada palavra, cada leitura feita, nada é em vão. Que nós vamos entender que Deus nos chamou, não para sermos omissos, mas para sermos corajosos em seu nome. Pai, eu quero nessa noite de hoje orar pela vida do teu filho Fabiano. Deus, o teu filho que pelo momento, por um motivo ou outro, acabou se afastando ou andando por caminhos que não eram os teus caminhos. Mas nesta noite ele está aqui diante de ti. Não é diante da presença de homens, é diante da tua presença. Pai, eu quero profetizar sobre o Fabiano, que todos os erros cometidos dele já foram perdoados nesta noite. Já foram perdoados a partir do momento que lá naquele local ele sentiu a tua presença. Senhor, fortaleça o Fabiano, e que ele seja alguém usado e ousado para a glória do teu nome. Deus, restaura ali tudo aquilo que foi destruído: casamento, vida emocional, vida espiritual. Que o Senhor toque nele de uma forma diferente. Que eu olhar para ele e vai dizer: o que aconteceu contigo? E ele vai dizer: eu fui atropelado pelo poder de Deus. Não foi um encontro, foi um atropelamento. Porque Deus me quebrou e me transformou por completo. Porque somente Ele tem esse poder. Pai, eu profetizo nesta noite sobre o Fabiano um novo tempo, uma nova história, para a glória do teu nome. Pai, eu quero nessa noite orar pelo Messias. Deus, esse homem, esse jovem que estava ali, mas que foi tocado pela tua presença em um lugar tão improvável. Mas isso mostra o quanto o Senhor o ama, o quanto a vida dele é valorosa diante de ti. Senhor, os homens muitas vezes nos rejeitam por conta das nossas falhas, mas tu és aquele Deus, tu és aquele Pai que não nos rejeita em hipótese alguma. Eu quero nesta noite de hoje pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Messias saiba que Ele é muito amado por Ti. Que Ele saiba que não existe pecado que o Senhor não possa perdoar. Que Ele saiba que existe uma família em Santa Cruz chamada Galpão, que está de braços abertos para dizer: nós iremos Te amar, nós iremos Te abraçar, e junto nós iremos viver o sobrenatural. Pai, em nome de Jesus, abençoa estas vidas de uma forma sobrenatural. Vem cá, Fabiano. Não, olha para cá, não para cá. Isso, não, aqui, fica aqui do meu lado. Olha para trás aí, olha para trás. Tá vendo essa galera aqui? Essa galera de cristãos que vão estar junto com vocês para dizer: Messias, tamo junto, cara. Mas eu tenho erros. Ei, mano, Jesus nos ajuda. Então eu queria que essa galera abraçasse esses dois meninos aqui. Abraça. Isso. E mesmo envergonhado, eu deixei você entrar. Sinta o amor do Pai nessa noite. Sinta o Pai dizendo: ei, meu filho, de você não abro mão. Vocês são meu. E ponto final. Messias, Fabiano, sinta o calor do Pai nessa noite. Sinta o Pai dizendo: eu perdoo os pecados de vocês. Eu trago poder, eu trago restauração. Eu sou aquele que pode redimir qualquer que seja o erro ou o pecado. Se a casa sou eu, o morador é você, pode entrar. Se quiser mude as coisas de lugar. E se quiser mude as coisas de lugar. Se a casa sou eu, o morador é você, pode entrar. E se quiser mude as coisas de lugar. E
E se quiser mude as coisas de lugar. Vem colorir as minhas paredes com as flores do amor. Aleluias. Vem decorar essa casa com o teu gosto, Senhor. Fique em pé nesse momento. Se a casa sou eu, o morador é você, pode entrar. E se quiser mude as coisas de lugar. E se quiser mude as coisas de lugar. Jesus, se a casa sou eu, o morador é você, pode entrar. E se quiser mude as coisas de lugar. E se quiser mude as coisas de lugar. Aleluias. Que o Senhor, nosso Deus, seja exaltado, glorificado através das nossas vidas. Eu queria chamar